E a gente gira os assuntos agora, olha só, porque a Câmara está analisando hoje a PEC da blindagem, a PEC do fim do foro privilegiado. Um assunto que é muito polêmico, que dependendo do ponto de vista pode ser interpretado como uma tentativa de beneficiar os parlamentares, eles legislando em causa própria. Seria isso mesmo? Será que é uma proposta que vai avançar, vai ser aprovada? Será que vai haver resistência dos próprios parlamentares, ou pelo menos de alguns setores ali dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal? É isso que a gente pergunta agora para Suane Guerreiro, chegando ao vivo no Poder Expresso. Suane Guerreiro ali. Suane, seja muito bem-vinda, minha amiga. Boa tarde para você. Olha, se tiver acontecendo alguma coisa aí, sei que sua visão periférica está sempre ligada em tudo que está acontecendo aí ao seu redor. Você interrompe ou você movimenta, vai correr atrás da notícia e a gente vai junto com você, viu, minha amiga? Bem-vinda, boa tarde. Com certeza, Jesus, muito boa tarde a você, quem nos acompanha. Dia de quarta-feira aqui no Congresso Nacional é o dia aí de maior movimentação, tanto aqui na Câmara, de onde eu falo, quanto também no Senado Federal. Nesse momento, inclusive, Jesus, a gente tem uma expectativa de uma reunião de líderes partidários. O que é essa reunião de líderes? É quando os líderes de partido se reúnem com o presidente da Casa, Hugo Mota, para decidir de fato o que é que vai entrar, o que é que tem condições de entrar na pauta, por exemplo, de cada dia, de cada semana. Hoje a gente tem uma expectativa grande em relação a essa PEC das prerrogativas, que foi batizada aí de PEC da blindagem, porque ela dificulta a prisão de deputados e senadores. Essa PEC é uma proposta que muda a Constituição. Ela foi, então, apresentada em 2021, na época em que houve a prisão do deputado Daniel Silveira. Só que depois disso, essa PEC, essa proposta acabou ficando ali escanteada, na gaveta, até que o presidente da Casa, Hugo Mota, ele então decidiu que essa PEC, devido a um pedido até por parte da oposição, que essa PEC então seria votada nesta semana. Há uma expectativa grande de que essa PEC seja votada ainda hoje, mas o texto do relator, a gente vai ter aí um novo texto, porque foi definido então um novo relator para esse projeto, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos, mesmo partido do presidente Hugo Mota. E até este momento, esse relatório, então, não foi apresentado. Geralmente, só depois da apresentação do relatório é que os líderes têm ali, os parlamentares têm um tempo para se inteirar sobre esse texto, então, isso ser discutido no plenário da Câmara e depois ser votado. E, de acordo com o texto de 2021, que deve ser mantido em boa parte, vou ler aqui para vocês, ó. Esse texto proíbe que parlamentares sejam afastados do mandato por decisão judicial. A proposta prevê também que os parlamentares só poderão ser presos em flagrante em caso de crime inafiançável, só que eles deverão ficar sob a custódia da Câmara ou do Senado até que o plenário de cada casa decida se a prisão vai ser mantida ou não. Além disso, a PEC só permite a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares, como o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo, ou de prisão domiciliar. No caso da tornozeleira eletrônica, a gente viu um caso recente do senador Marcos Duval, então que realmente só sejam aplicadas medidas cautelares, em especial ali que afetem, né, o mandato parlamentar, caso haja uma decisão da maioria do plenário do STF e não uma decisão monocrática, como, por exemplo, no caso do senador Marcos Duval aconteceu ali devido a uma decisão de Alexandre de Moraes. Então a gente vê aí várias mudanças em relação à lei atual, em relação às permissões atuais, e isso então pode ser votado hoje, mas nesse momento os líderes estão então discutindo, ó. E nesse momento, Jesus, a gente está aqui, vou convidar para conversar com a gente o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, sobre esse assunto também, essa PEC das prerrogativas. Líder, estamos ao vivo aqui no SBT News e a minha pergunta para você é a seguinte: há expectativa e previsão de fato de que a PEC das prerrogativas seja votada ainda hoje aqui na Câmara? Bom, está na pauta, o relator está conversando com as bancadas, já esteve conversando com parte da bancada do PL.
o texto ainda não está publicado. Isso, lógico, que nos causa preocupação a todos. Vamos esperar que o texto seja publicado. Em sendo publicado ainda hoje, a gente tem um tempo, lógico que não é uma PEC muito grande, eu acho que é 1, 2 laudas no máximo, a gente estudar o texto, estando conforme o conversado pelo relator e pegando o sentimento majoritário da casa, a gente poder votar ainda hoje. Essa é a nossa esperança em o texto vindo de acordo com o diálogo amplo que ele fez com os partidos. Soube que ele agora está com a bancada do União Brasil, o relator está conversando bancada com bancada e a gente está muito expectante, porque entendemos que é hora desta PEC das prerrogativas, que para nós é a PEC contra a chantagem que alguns ministros do STF vinham fazendo ao Congresso Nacional. Isso precisa parar porque é antidemocrático, antirrepublicano, e a gente entende que com isso a gente vai fortalecer o Congresso Nacional, que é o legítimo representante da população brasileira. Nós todos que estamos aqui estamos eleitos e a cada 4 anos, no caso da Câmara, e no caso do Senado, a cada 8, a gente passa pelo sufrágio popular, que é o voto secreto da população brasileira. Líder, qual é a grande questão em torno desse texto? Há algum ponto em que ainda não há consenso, porque houve essa necessidade de conversar ali com cada bancada? É bom esclarecer ao telespectador do SBT News de que esse é um texto que estava na Constituinte originária de 88. Para se processar parlamentares, precisava de autorização da Câmara, no caso para os deputados, e do Senado para os senadores. É um texto originário dos constituintes originários. Quando o presidente Aécio Neves era presidente da Câmara dos Deputados, por conta até de alguns escândalos de corrupção do PT e de centro, eles decidiram mudar esse texto, deixando a casa desprotegida e com o foro na mão do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente entende que isso não é mais produtivo. Esse instrumento, mal utilizado por alguns ministros do STF, virou um instrumento de chantagem a parlamentares quando a gente tem que votar matérias que pode afetar de alguma forma, em especial o Supremo Tribunal Federal. Por isso a gente entende que voltar ao texto originário é um consenso na casa. Mas além deste texto estão se discutindo outras questões, como o STF mudou, hoje o STF tem 2 turmas. Então a gente quer estamos avaliando, o relator está avaliando, ouvindo as bancadas, para colocar aos parlamentares a dupla jurisdição. Quando você é votado numa turma, você tem o direito de recorrer ao pleno do STF. Essa é uma questão que o relator está sentindo o termômetro da casa para ver se coloca ou não nesta PEC. Tem outros assuntos que outras pessoas estão interessadas. Perguntar se para haver processo de investigação a Câmara é comunicada ou não, porque nós temos uma série de investigações que o ministro do STF vem fazendo junto com a Polícia Federal que são secretas, e aí fica desprotegido o parlamento. Então essa é uma outra discussão que está se avaliando se coloca ou não no texto. E a última discussão que eu tenho acompanhado e soube é a questão das cautelares. Tornozeleira eletrônica para parlamentar, prisão doméstica, prisão domiciliar e outras cautelares, não é, que os ministros do STF têm feito contra parlamentares. Essa é uma discussão que a gente está vendo. Permitir cautelar, se vai permitir, tem alguma coisa que possa ser feito só com autorização de membros da mesa diretora? Isso não. Então, são essas as discussões que estão postas na mesa, e o relator está conversando. A gente espera esse texto o quanto antes possível para a gente tomar a decisão e o parlamento, com total liberdade e autonomia democrática, votar as alterações que a gente entender que são oportunas para esse momento. A gente sabe que uma PEC são necessários 308 votos. Teria esse número de votos aqui na Câmara? Eu avalio que sim. Nós do PL temos aí 90 votos. E se os partidos de centro vierem, a gente já constrói essa maioria, acho que podemos passar até de 350 votos. Falta definir a esquerda. Onde a bancada? Parece que agora, por conta de que estão se contaminando, eu acho que erradamente, a esquerda está querendo misturar isso com o julgamento do presidente Bolsonaro, que não tem nada a ver. Este é um assunto do parlamento, não tem nada a ver com o julgamento do presidente Bolsonaro. Eles estão querendo utilizar deste momento político, talvez para irem contrários. Eu acho
que a esquerda no futuro vai se arrepender e vai até usar das proteções de prerrogativas que nós, neste momento, estamos dispostos a fazer. Nós vamos, com muito equilíbrio, com respeito, aguardando o texto, tomar a avaliação com todo equilíbrio que se requer ao momento político no Brasil, mas o que não dá para continuar é o parlamento tão desprotegido. Nunca um botão de parlamentar valeu tão pouco. A gente é achincalhado por um outro poder, com buscas e apreensões desnecessárias, com perseguição, inclusive por opiniões dadas na tribuna da Câmara, e a gente precisa proteger a figura do parlamento como uma das figuras dos três poderes, que lamentavelmente deixou de ser de algum tempo para cá. Então, na sua avaliação e também nas conversas com a própria bancada do PL, essa seria uma resposta para essa ideia? Eu acho que é uma das primeiras respostas. Lá na nossa avaliação, está havendo um desequilíbrio de poder, está havendo usurpação de competências em alguns momentos de alguns ministros do STF, e a gente quer dizer isso com muita calma e com muita clareza. Não é toda a corte. A corte é uma instituição importante. Eles fazem parte de um dos pilares da democracia, que é o poder judiciário. Só que eles não podem tudo, eles também são um poder. Os três poderes, na nossa Constituição, são harmônicos e interdependentes entre si, é o que diz o texto constitucional. E nós estamos, de no mínimo uma década para cá, tendo uma escalada do poder judiciário, em especial na figura do Supremo Tribunal Federal, contra os outros dois poderes, tanto no Executivo quanto, em especial, no Legislativo. E é por isso que a gente precisa readequar estes espaços e equilibrar o jogo e o equilíbrio entre os poderes. Só mais um ponto em relação à isenção do imposto de renda. Foi colocado também essa pauta, até se falou de que a prioridade da oposição seria votar a PEC das prerrogativas em detrimento dessa votação da isenção do imposto de renda. Qual foi a discussão entre os líderes? Para nós não temos problema nenhum. A gente vota a PEC das prerrogativas, votamos a isenção do imposto de renda, até porque nós do PL e da direita somos a favor da isenção, não igual o PT, que é até R$5.000. Nós queremos até R$10.000, porque R$5.000 era uma promessa antiga. Se não houvesse a pandemia, o governo Bolsonaro teria resolvido isso lá atrás, mas a pandemia atrasou e atrapalhou. Nós somos a favor da isenção até R$10.000 e somos contra o aumento e compensação, porque já está provado, o governo Bolsonaro provou ao Brasil que é possível reduzir impostos, foi o único governo desde a redemocratização que reduziu impostos e aumentou a arrecadação. Isso é possível, foi provado no governo Bolsonaro e não precisa de aumentar imposto para ninguém. Então é isso, Jesus Mosquera, quem nos acompanha aqui no Poder Expresso, todos na expectativa, não somente nós jornalistas, mas também os parlamentares e líderes aqui da Câmara dos Deputados, em especial em torno desse texto, dessa proposta que muda a Constituição, chamada de PEC das prerrogativas, para que ela seja votada ainda hoje, né? Essa é a nossa expectativa. Volto com você, agradeço aqui a participação. É sempre uma alegria, parabéns a vocês do estúdio e a cada telespectador e assinante do SBT News. É isso, Jesus, volto com você aí no estúdio. Muitíssimo obrigado, Suane Guerreiro. A gente agradece também ao deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, pela participação. Vou liberar os dois, porque eu estou vendo que a Câmara dos Deputados está pegando fogo por aí. Um ótimo trabalho para ambos. Esse é o Poder Expresso, a gente volta para o Congresso Nacional. Suane já está pronta? A gente tinha se despedido da Suane, mas ela, correndo lá e de olho na notícia, conseguiu trazer agora um deputado da base governista. A gente viu ali a visão do líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, e agora a Suane chegando com o deputado Rogério Correia. É isso, minha amiga? Bem-vinda de volta. Exatamente, Jesus. Voltando aqui ao Poder Expresso para trazer esse equilíbrio para quem nos acompanha. Ainda há pouco conversamos com o líder do PL aqui na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Agora trouxemos aqui o deputado Rogério Correia, do PT, que também está acompanhando toda essa movimentação. Já foi vice-líder do partido, agora preside a Comissão de Finanças e Tributação. Então, ele vai conversar com a gente sobre também essa PEC das prerrogativas, que foi apelidada de PEC da blindagem. Deputado, a expectativa grande em torno desse texto, que na verdade não chegou ainda para vocês, né? A sua avaliação é de que é possível votar isso ainda hoje? Minha avaliação é que não. Esse texto tem que ser de conhecimento público.
Nós precisamos ainda discuti-lo dentro do Partido dos Trabalhadores, da nossa bancada, com os aliados e com a sociedade, setores da sociedade, da parte tanto jurídica quanto da opinião pública também. Isso é fundamental, não se vota uma PEC da noite para o dia sem conhecer o texto. Quanto mais uma PEC que pode ser a PEC das prerrogativas ou pode ser uma PEC da blindagem a deputados. E isso não é salutar. Eu vejo a pressa que a extrema-direita e o PL querem votar isso, mas é sempre no sentido de livrar Bolsonaro. Tudo deles depende de uma única pessoa e tudo que eles fazem hoje aqui, inclusive invadir mesa de Câmara, Senado, é tentar à força garantir uma anistia que não virá Jair Bolsonaro. Você não pode fazer uma lei com isso. Por exemplo, deputados que possam aqui ter algum crime cometido que seja crime comum. Eles não podem simplesmente deixar de ser investigado. Um crime, por exemplo, de feminicídio, imagina, claro, isso não vai ocorrer, mas na lei você tem que prever tudo. Ele não poderá ser investigado. Um deputado que seja, sei lá, cometa algum crime de um tiro que deu uma pessoa correndo atrás de alguém em São Paulo, de um negro na véspera de eleição. Se isso acontecer, não vai ser investigado? Não tem lógica. Então isso é para blindar deputados da extrema-direita. Não se faz lei assim. A outra questão é saber, portanto, que texto é esse que nós estaremos votando nele. E nós não sabemos. E tem alguma coisa aqui mais importante que isso que não vem para a pauta, que é o imposto de renda, a isenção para quem ganha até R$5.000 e cobrando o andar de cima. Então me parece que há um despiste para você não votar o que é essencial, porque os muito ricos e os bilionários não querem votar. Então nós temos colocado alguns pressupostos. O primeiro é que não vai vir discussão de anistia, porque isso já terminou, para conturbar o processo. O segundo é que coloque primeiro o imposto de renda. Vamos votar esse projeto, que é um clamor social. Por que esse não pode votar e vai votar alguma coisa que nem na ordem do dia estava? Não é preocupação da opinião pública, não é necessário que seja feito agora. E um ponto, né, em relação... Um ponto que eu perguntei até para o deputado Sóstenes, se seria uma resposta para o STF. Ele até disse que sim, que há um desequilíbrio na relação entre os poderes. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Olha, de novo, infelizmente o PL hoje, o bolsonarismo, só fazem atacar o Supremo Tribunal Federal, não é de hoje. Vamos lembrar que Eduardo Bolsonaro, antes do Jair Bolsonaro tomar posse como presidente, disse que era fácil acabar com o STF. Bastava um soldado e 2 cabos. Agora ele está atrás do Trump para fechar o STF. Então foi mais difícil do que ele imaginava. E tudo que eles colocam aqui é para tentar desmoralizar o STF e, com isso, desabonar o sistema democrático brasileiro. Assim como não gostam da urna eletrônica, porque dizem que ela pode ser fraudada. Tudo que prevê estabilidade política e social, o PL hoje é contra. É a teoria que eles têm, uma estratégia que a gente chama de golpe continuado. É sempre tentar criar uma crise econômica, seja taxação contra o país, uma crise política, invade o Congresso Nacional, como fizeram em 8 de janeiro e agora. E depois disso eles esperam que venha o caos. E do caos vai vir alguém para governar o Brasil de forma autoritária, que é quem? Jair Bolsonaro, que portanto não pode ser julgado. Esse raciocínio da extrema-direita é deles, só deles. A imensa maioria no Brasil não concorda com isso. O Congresso Nacional não pode ser palco de chantagem deles. Então, colocar projetos de uma vez, sem debate com os outros partidos, sinceramente, eu acho que o presidente também não agiu corretamente. Esse projeto está sendo colocado porque eles invadiram a mesa do Congresso Nacional. Então, na base de chantagem, é pior ainda. Eu peço calma, vamos conhecer o texto, vamos votar o imposto de renda, vamos garantir que não tenha votação de anistia, porque o processo de julgamento está aí agora. E aí a gente discute com calma o conteúdo que estará nisso para ver se vai ser prerrogativa ou blindagem de deputado. Se for blindagem de deputado, que possa ficar livre para cometer qualquer tipo de crime, é óbvio, não vamos votar contra. Então é isso, Gés. Muito obrigada, deputado Rogério Corrêa, conversou com a gente aí sobre essa pauta do dia aqui na Câmara dos Deputados. Volto com você aí no estúdio. Agradece também ao deputado Rogério Corrêa, um ótimo trabalho para vocês aí.